Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, desejo a todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Meus queridos, eu relutei muito em falar sobre o tema, sobre o assunto. Eu estava querendo, na verdade, fazer um formato de podcast, mas aí fica um tanto quanto longo e as pessoas acabam não ouvindo. Eu achei melhor gravar esse vídeo mesmo para tecer alguns esclarecimentos sobre, abordar um pouco aquilo que eu penso, um pouco da minha opinião sobre os fatos que têm ocorrido, que já é do conhecimento de todos, mas como formador de opinião, como ensinador cristão e como cidadão de bem, eu me vi obrigado a gravar esse vídeo. E antes de falar qualquer coisa e tecer qualquer comentário, eu gostaria de ler aqui primeira carta universal de Pedro, ou primeira epístola católica do apóstolo Pedro, no seu 5º capítulo, a partir do 6º versículo, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cobrem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, queridos em Cristo, dentro daquilo que está acontecendo, eu estive pensando, como já disse, muito sobre o assunto e achei por bem, orei a Deus, e achei por bem fazer algumas considerações sobre. Primeiro, queridos, todos sabem o momento que nós estamos vivendo, um momento difícil, um momento de grande pandemia mundial, momento em que as pessoas estão inseguras, as pessoas estão desesperadas, e é um pouquinho disso que eu gostaria de falar. Nós observamos aqui o apóstolo Pedro nos dando algumas instruções valiosas, algumas orientações grandiosas para nós. Primeiro, ele diz que nós, como cristãos, servos de Cristo, ou servos de Deus, devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, e é importante nós nos humilharmos em momento de dificuldades diante do Senhor. E é imprescindível que nós o façamos. Entendendo isso, ele diz uma coisa que me chama a atenção, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo está agindo, procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa matar, a quem ele possa tomar. Primeiro ponto, em um momento de histeria que nós estamos vivendo, de grande pandemia, as pessoas estão enclausuradas, as pessoas estão com muito medo, as pessoas estão desesperadas. É uma característica do ser humano ter medo ou temer aquilo que ele não tem controle, ou aquilo que ele desconhece. Nós, seres humanos, somos assim, nós tememos aquilo que nós não temos controle, aquilo que nós não podemos controlar com as nossas mãos, aquilo que nós não podemos manipular. E nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, do desconhecido. E as pessoas estão temerosas, apavoradas. Dentro desse contexto, primeiro conselho que o apóstolo Pedro nos dá é que nós devemos ser sóbrios. O que é ser sóbrio? Em momento de crise, nós devemos e temos a obrigação, como cristãos e servos de Deus, de mantermos os pés no chão.
eu vejo, tenho visto e observado, conversado com alguns cristãos que estão deveramente desesperados, pessoas que estão perdendo a paz, pessoas que estão perdendo o chão, pessoas que perderam suas esperanças e sem sobriedade alguma estão sem chão, estão sem perspectivas para o futuro, achando que devido a esta pandemia, a esta doença que tem se proliferado pelo mundo, eles vão morrer, vão padecer, estão tocando trombetas do Apocalipse devido às informações que estão chegando, irmãos. Nós devemos ser sóbrios, devemos manter a mente no lugar. Afinal de contas, nós temos a mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo, mesmo em um momento de crise, ele se mantém firme porque ele sabe quem luta ao seu lado e quem está em seu favor. Mas isso não tem acontecido. Eu tenho ouvido grande pânico, grande histeria. As pessoas, como hoje nós temos muito acesso fácil à informação através dos aplicativos de compartilhamento, com aplicativos de conversas, através das redes sociais, diversas elas, há informações, e há informações às vezes que não são verdadeiras. Tomem cuidado, irmãos. Aqui vai um conselho como professor, como amigo, como ensinador cristão, como formador de opinião. Cuidado com as informações que você está compartilhando, com as informações que chegam até você. Muito, muito, mas muito cuidado mesmo. Porque eu tenho visto coisas terríveis, cristãos compartilhando isso de forma exacerbada, pilhas de corpos, pessoas mortas em necrotério, criancinhas morrendo com crises de insuficiência respiratória. Irmãos, isso é terrível. Eu peço encarecidamente no nome de Jesus, não compartilhe esse tipo de coisa, não contribua com o caos. Isso é falta de sobriedade, irmãos. Nós temos a missão nos dada por Cristo de sermos pacificadores. Aí você me pergunta, irmão, o que é um pacificador? Um pacificador é aquele que promove a paz. É aquele que entende que em momento de crise o cristão deve ter paz no seu coração. Imagina compartilhando vídeo desses, causando mais terror no povo, por mais que o povo já está aterrorizado, apavorado, desesperado. Nós não devemos fazer isso, irmãos. Em nome de Jesus, não compartilhe esse tipo de vídeo, esse tipo de informação. Outra coisa, muito cuidado com a sua fonte de informações, aonde você tem pegado as notícias, quem é que está te informando, muito, mas muito cuidado com isso. Nós cristãos sabemos que uma emissora de TV que é declaradamente anticristã, antifamília, anti-Deus, que propaga tudo aquilo que é pecado como se fosse algo normal, e as pessoas que está fazendo um terrorismo, essa emissora de TV, eu não vou citar o nome aqui por ética, porque pode ir para a internet, mas, enfim, tem provocado terror, horror no povo, propositalmente, apenas por jogada política. Meus irmãos, muito cuidado com essa fonte de informação. Não assistam este canal de TV, esse canal diabólico que está sem teoria da conspiração. Cuidado com esse canal, as informações que eles têm passado são mentirosas, não são precisas, eles estão querendo causar o pânico no povo. Imagine se você recebe uma notícia falsa sem procurar ver a fonte, de onde veio, independente se é da maior emissora de TV do nosso país, ou através dos seus portais, através dos seus sites, através dos seus aplicativos de compartilhamento, ou através das suas rádios. Eles têm propagado mentiras, fake news, têm atemorizado e aterrorizado o povo. Imagina se você compartilha uma coisa dessa. Até fiz aqui uma colinha básico de ensinador e de pregador, que sempre faz um esboço. Imagina se você compartilha isso na sua rede social, sem saber, porque ele tem um alcance muito grande, as pessoas vão replicando, vão compartilhando aquela informação.
Por exemplo, chega uma pessoa que tem síndrome do pânico. Eu sei que existem graus para essa doença, mas imagina uma pessoa com grau avançado de síndrome do pânico e ela começa a ouvir notícia de que tudo está perdido, de que todos vão morrer, vai ter mais de 1 milhão de mortes no Brasil, que ou recebe algum vídeo dessas pilhas de corpos em necrotérios, ou recebe um vídeo de uma criancinha ou de um idoso morrendo em um hospital de insuficiência respiratória ou de outros problemas respiratórios, enfim. Essa pessoa ela vai ter uma crise terrível e ela pode ter a sua saúde acometida. Então vigie, imagine uma pessoa que sofre de estresse pós-traumático, isso é perigoso também. Uma pessoa que teve situações que lhe causaram traumas na alma, traumas terríveis internos, e você pega e pum, bombardeia aquilo. Imagina a pessoa que está recebendo isso, irmãos, para ativar o gatilho daquela situação. É daqui para lá e a pessoa não vai se sentir bem. Muito cuidado com isso. Pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, pessoas que sofrem por algo que ainda não aconteceu, elas não vão lidar bem com isso, irmãos. Por favor, pense, raciocine, não compartilhe qualquer coisa. Tem um monte de canal do YouTube querendo visualização, querendo like, muita gente irresponsável, maldosa, querendo dinheiro, só pensando no seu bolso em momento de crise. Então, meu irmão, em nome de Jesus, procure não compartilhar esse tipo de coisa. Procure ficar longe disso. Vigie no que você está compartilhando, mandando nos seus grupos de família, nos grupos de trabalho, nos grupos da igreja. Onde eu trabalho tem pessoas que já estão apresentando sintomas de doenças psicossomáticas no seu aspecto físico, irmãos. É difícil a coisa, tá de forma exacerbada. Então seja sóbrio, cuidado, não fique bitolado, não coloque um tapão daqueles que colocavam em burro na carroça, que só consegue olhar para um lado. Cuidado, muito cuidado com isso, irmãos. Outra coisa que eu estou vendo muito também, nós temos que vigiar. Sobriedade não é irresponsabilidade, é importante dizer isso. Então eu sou sóbrio, nada me atinge, até porque eu sou super gospel, super crente, eu sou super cheio da unção, então eu tenho anticorpos espirituais que me livram. Meu irmão, vigia. Para com todo respeito, não seja bobo. Isso não existe. Nós temos que ser vigilantes. Isso é importante. O cristão, além de ser sóbrio, de pensar as coisas de forma lógica, de tomar cuidado com falsas informações, não ser massa de manobra de TV nenhuma, de nenhum canal anticristão nenhum, não ser feito de bobo, não ser jogado contra A ou contra B. Esse não é o momento, mas nós devemos vigiar. Não é porque nós somos cristãos, então eu sou sóbrio, sou cristão, confio na palavra, creio em Deus, então eu não devo seguir nenhuma recomendação do Ministério da Saúde. Claro que não, irmãos. De fato, nós devemos sim seguir as normas de segurança, nós devemos sim ser cautelosos, mas não bitolados. Lembre-se disso, não cometa loucuras. Tem gente que está até se enrolando em plástico bolha, tomando banho de álcool em gel. Misericórdia, irmãos. Ser vigilante, tomar cuidado com os idosos, tomar cuidado com as crianças pequenas, com as gestantes, é importante, deve ser feito, mas tudo sem exagero, tudo sem loucura, tudo sem ser um bitolado, sem deixar que essa mídia satânica faça lavagem cerebral na sua mente, com os pés no chão, consciente de que Deus está cuidando de nós, mas não se exaurindo da responsabilidade que nos é dada. Eu, como pai de família, de cuidar da minha família, de ter cuidado com eles. A minha esposa também está trabalhando muito nisso, até de forma exagerada, eu confesso. Na questão da prevenção, é importante nós nos prevenirmos sem sermos bitolados e nem agirmos com loucuras. Irmão, outra coisa, aí entra na minha área teológica, que tem me deixado louco. Acho que esse é o mal de quem trabalha com isso. É a questão de pessoas compartilhando tudo quanto é tipo de bobagem nas redes sociais. Pessoas que estão isolando versículos,
jogando lá pessoas que estão propagando por aí que nós já estamos na grande tribulação, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro é o anticristo, que é uma bobagem, dizendo que que o presidente norte-americano Donald Trump também é o anticristo. Irmãos, é terrível. Estou vendo versículo isolado para lá e para cá, vídeos terríveis, fora essas lives aí que são só o sangue de Jesus com um monte de profetada. Eu perdi a conta de quanta profetada que eu já recebi por aí. Irmãos, cuidado, muito cuidado, seja sóbrio com esse tipo de coisa. E voltando aqui à minha colinha básica, nós temos um problema de tirar o versículo do seu contexto. É interessante nós observarmos que os textos bíblicos têm alguns contextos. Primeiro, contexto histórico, como o contexto histórico que também engloba o contexto social e cultural, de onde aquela narrativa ou aquela instrutiva ou aquele texto está inserido. É importante nós entendermos isso também, como também, não só isso, mas também o contexto imediato. O que aquele capítulo está querendo dizer? O que o versículo que antecede, o versículo que sucede aquele versículo específico está querendo dizer? O que o capítulo à frente está querendo dizer? Ou a ideia geral daquele livro bíblico? É importante nós observarmos também. Não podemos cometer esse erro, irmãos. Cuidado, tem gente aí para justificar a quarentena usando o versículo bíblico, coisa que não tem nada a ver isolando o versículo. Nós criticamos as igrejas que o fazem, como por exemplo os neopentecostais, e estamos fazendo igual. Cuidado, irmãos. Nós temos também, além de tudo, nós temos o contexto remoto, que é aqui onde mais textos comprovam aquela doutrina que está sendo tirada daquele versículo, de dois ou três textos que comprovam aquela doutrina ou que tem ligação direta com aquele texto. É importante nós observarmos isso também. As pessoas não observam mais isto, estão jogando nas redes sociais sem parar. Irmão, cuidado, sobriedade, vigie. No nome de Jesus, não seja um propagador de caos. Jesus, eu volto a dizer, como disse no início, Jesus nos chamou como pacificadores, aqueles que promovem a paz. Ser um pacificador não é simplesmente separar uma briga ou acalmar uma discussão calorosa. Ser pacificador é trazer paz aos homens, paz ao coração das pessoas, é trazer uma mensagem de paz. Imagine nós como servos de Cristo, ao invés de promovermos a paz, ao invés de trazermos uma palavra de esperança, uma palavra de vitória que leva as pessoas além, nós nos utilizarmos das redes sociais, nós nos utilizarmos da internet para propagar terror, para propagar loucura, para disseminar visões políticas. Irmão, em nome de Jesus, não seja um canal de maldição para a vida de ninguém, mas um canal de bênção. Deixo aqui as minhas considerações finais. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você seja vitorioso neste momento de crise. E só para concluir, o que o apóstolo Pedro nos instrui. O qual resistir quem? As investidas do diabo. Nós não podemos nos esquecer que o inimigo trabalha. Perdão, irmãos. E que ele está trabalhando nesse contexto de crise também. Às vezes eu sou contra espiritualizar tudo, porque tem muita coisa que é natural e nós, infelizmente, espiritualizamos, e aquilo que é espiritual nós queremos encarar de forma carnal, mas esse é assunto para um outro dia. Mas, enfim, existem forças espirituais do mal agindo também nos bastidores, irmãos. É por isso que nós temos que ser firmes, vigilantes, resistindo ao diabo que está em derredor de toda a situação, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Eu estou vendo pastores, líderes cristãos, pastores, propagando terror, irmãos, fazendo um evangelho terrorista, misericórdia, se é que isso existe, causando terror através do evangelho, misericórdia. Nós temos que resistir ao diabo. E olha o que o apóstolo Pedro diz: ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições
se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Outras pessoas, os irmãos sabem, estão passando por perseguições no mundo todo, por essa pandemia, por essa fama gerada da doença, mas nós temos que resistir firmes. Olha o que ele continua dizendo: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, escutem isso com atenção, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, orem pelos profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, socorristas, todos que estão envolvidos nessa área. Orem pelos bombeiros, policiais militares. Orem pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, independente se você concorda com ele ou não, sem propaganda política, mas o apóstolo Paulo nos instrui como cristãos que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Orem pelo Brasil, tem muita gente oportunista neste momento, querendo fazer politicagem baixa em morte de pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, isso é terrível, isso chega a ser nojento. Então, meus irmãos, sede sóbrios, vigiai em oração, mantenham os pés no chão, mas isso não quer dizer que nós temos que ser irresponsáveis, até porque Deus não é responsável por nossas irresponsabilidades. Amém, queridos? Deixo aqui a minha palavra de instrução, que Deus em Cristo nos abençoe e te dê firmeza para atravessar esses dias terríveis, lembrando que nós estamos nos últimos dias. Breve, eu creio, bem breve, a trombeta soará e nós teremos a maior vitória de todas, que é nos encontrar com o nosso Senhor. Fique firme, continue firme. Deus é conosco, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus.